Este é o programa Me Liga Que Eu Vou, da TV NH, e eu sou o Dr. Roberto Arnold, e essa noite tenho o prazer de entrevistar a doutora Michela, médica, oncologista, que tem particularidades no espaço da oncoplastia, que já vamos ter a oportunidade de esclarecer e saber do que se trata. Michela, é um prazer recebê-la. Gostaríamos que tu mesmo te apresentasse, já que a tua formação é bastante ampla e muito específica. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa com vocês. O meu nome é Michela Falti Marchek, eu sou médica ginecologista e obstetra e me formei em mastologia em 2010. Fiz a residência médica de mastologia em São Paulo e desde então, desde 2010, voltei para Porto Alegre, onde trabalho no Núcleo Mama Moinhos, com a equipe da Mayra Calef. Sou médica mastologista do Hospital de Aeronáutica de Canoas e trabalho aqui em Novo Hamburgo, sou médica da Unimed. Muito bem, Michela. Sempre que se fala em mastologia, a preocupação central é o câncer de mama, e principalmente o câncer de mama feminino. Mas antes de tocarmos no assunto de câncer de mama feminino, o mastologista trata de outras patologias que também não são necessariamente o câncer. Há outras patologias que envolvem a mama. Tu podia conversar um pouco a respeito dessas outras patologias antes da gente entrar especificamente no assunto câncer de mama? Então, a mastologia é uma especialidade que trata das doenças benignas e malignas da mama. Então, a gente sabe hoje que o nódulo mais comum, 80% dos nódulos de mama, correspondem a fibroadenomas, que são nódulos benignos, que devem ser acompanhados, que algumas vezes ele tem um crescimento anormal, pode estar associado com alguma outra doença, como o tumor filóides. Então, é importante mesmo nas lesões benignas o paciente ter uma noção, assim, com o seu ginecologista, de que em alguns casos essas lesões não podem ser subestimadas. Até mesmo porque, hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão deixando para ter filhos um pouquinho mais tarde. E eu já vi casos assim de pacientes que têm nódulos, estão amamentando, e às vezes é um tumor de mama, um nódulo maligno, e acaba tendo um retardo no diagnóstico dessas lesões. Então, sempre acho que a função fundamental do mastologista é descartar, o pior, que seria um tumor maligno de mama, e acompanhar aquelas outras lesões, que são lesões benignas e que nem sempre precisam ser excisadas cirurgicamente, podem ser muitas vezes acompanhadas, e avaliadas semestralmente, depois passam a ser avaliadas uma vez por ano. E acho que é importante também falar que cada vez mais as mulheres, hoje em dia, estão fazendo cirurgias plásticas, doutor, o senhor bem sabe, colocando implantes e próteses de silicone, e essa é uma outra atenção também importante para um mastologista, porque é importante que essas pacientes tenham uma avaliação pré-operatória adequada com seu ginecologista, que façam mamografia quando indicado, numa idade um pouco mais avançada, e a ecografia das mamas para não ter surpresas, muitas vezes que a gente tem nas peças operatórias, dessas cirurgias, e também serem bem orientadas em relação aos implantes, as técnicas de diagnóstico por imagem que vão ser realizadas depois, como a mamografia, que pode continuar a ser feita normalmente, e junto com o seu médico avaliar qual a melhor conduta, se é colocar um implante atrás do músculo ou atrás da glândula mamária, mas lembrando que mesmo que a paciente tenha prótese, ela deve consultar uma vez por ano com o seu médico e fazer a mamografia, que é o exame primordial para detectar o câncer de mama. Uma curiosidade, ainda na tua apresentação, tu te apresentaste como médica mastologista do Hospital Militar da Aeronáutica. Parece soar estranho, se bem que as esposas dos nossos soldados aeronautas são beneficiárias desse hospital. Mas chama a atenção para uma outra situação: as patologias de mama de homens também. Esse é um outro assunto que é pouco abordado e que o leigo nem sempre tem acesso ou valoriza adequadamente. Como é que é? Discorra um pouquinho a respeito das patologias mamárias no sexo masculino.
Então, a gente sabe hoje que o câncer de mama no homem, ele corresponde a um tumor para cada 100 mulheres, um tumor no homem para cada 100 mulheres, ou um para cada 135. Então, existe câncer de mama no homem, mas as patologias benignas mais comuns são associadas com a ginecomastia ou lipomastia, né, que seria o desenvolvimento da glândula mamária no sexo masculino, né, que deve sempre ser quando o homem sente uma tumoração, uma dor ou uma tumefação maior na região, normalmente na região retroareolar da mama, deve ser avaliado para sempre descartar a possibilidade de câncer de mama, que pode acontecer. O tratamento normalmente do homem vai de acordo com o que a gente faz na mulher, não muda, né? O fundamental sempre vai ser o diagnóstico precoce. No caso da ginecomastia e lipomastia, seria só um depósito de tecido, né? Seria só um tecido gorduroso nessa região, que não tem mais nenhuma outra particularidade. No caso, quando desenvolve o tecido mamário, o ideal é fazer uma mamografia uma vez por ano para descartar, né? Que tem alguma outra anormalidade. Isso está relacionado normalmente com alguma alteração hormonal, ou pacientes que tenham insuficiência renal ou hepática, ou façam uso de algumas medicações como antihipertensivos e outras que podem estar associados com esse desenvolvimento da glândula mamária no homem. Além de outras funções, 50% são idiopáticas, né? Não tem uma causa definida, mas deve ser avaliado, deve ser feito exames laboratoriais e hormonais também, para descartar algum outro problema, como tumor de testículo também, que pode estar associado com o desenvolvimento da glândula mamária no homem em idade jovem. Tem um particular muito importante que eu vou pedir que tu desenvolva um pouco mais. Mediante a cultura do fisiculturismo, o uso de anabolizantes, que também proporciona o desenvolvimento da glândula mamária masculina. Sim, cada vez mais a gente vê nas academias, né, o uso inadequado dessas substâncias. Inclusive, também, além dos anabolizantes, o uso de maconha também está associado com o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Cocaína e outras drogas também podem estar associadas, mas hoje em dia, cada vez mais, os jovens, né, querem mostrar o corpo sarado e, às vezes, acabam utilizando drogas, né, como os anabolizantes para isso. No início, não é uma coisa muito evidente, assim, fica saradão mesmo, né, que com o passar do tempo pode desenvolver a ginecomastia. Depois de desenvolver a ginecomastia, ela não regride, né, com o uso de medicações, isso é mais importante. Pode provocar dor importante. Além do fato dos anabolizantes estarem associados também com a perda da função sexual, em alguns casos. Então, esses pacientes têm que ser, né, adequadamente orientados para evitar o uso desse tipo de droga, que pode até acarretar, no caso, ter que fazer uma cirurgia para retirar a glândula mamária, né, ali naquela região. E eu quero lembrar que esse é um dos menores efeitos do uso de drogas ilícitas. Esse é um dos efeitos menores. É também um efeito indesejado, mas é um dos efeitos menores. Vamos centralizar agora o foco naquilo que a maioria das pessoas pensa que conhece, mas que não se pode descuidar e tem que se refrescar a qualquer momento, que é o que a mulher, ou o próprio homem, conforme a doutora acaba de discorrer, podem fazer no sentido de detectar precocemente, fazer a prevenção. Esse é o primeiro ponto, né? Depois nós vamos seguir os demais pontos, mas o primeiro ponto, o que a mulher e, por conseguinte, o homem podem fazer para detectar precocemente uma alteração maligna da mama? Então, o diagnóstico precoce do câncer de mama está fundamentado em 3 pilares, né? Um deles é o autoexame das mamas, que, na verdade, é uma técnica para que o indivíduo, né, se conheça o seu tecido mamário, né, principalmente a mulher, conheça o seu corpo, né, consiga perceber o que é o seu normal, para, no caso de ter alguma anormalidade, principalmente a mama da mulher, que muda muito de acordo com a fase do período menstrual. No período antes da menstruação, a mama fica mais edemaciada, mais engurgitada. Então, deve sempre se dar preferência para fazer o autoexame das mamas 7 a 10 dias depois do ciclo menstrual, quando tem menos edema. E menos dúvidas vão surgir. Na verdade, o que eu falo é que as pacientes não devem tentar achar alguma coisa, e sim saber palpar, né, a mama, para saber qual que é o normal. Normalmente, o tecido do quadrante superlateral, que é mais próximo da região da axila, é uma área que tem maior tecido de glândula, então ali vai ser mais ondulado, né? Mas se notar que, de repente, surgiu uma tumoração, um nódulo, ou que está saindo algum tipo de líquido pelo bico, né? Normalmente líquido claro ou sangue está associado mais a lesões, né, malignas da mama. Então, para poder perceber as mudanças que podem acontecer. Então, o autoexame da mama fundamenta-se nisso.
Depois disso, então, o exame clínico da mama feito pelo profissional capacitado, ginecologista ou pelo enfermeiro no posto. Tem algumas enfermeiras que têm capacitação, né, para fazer esse exame, para poder detectar alguma anormalidade. Além disso, o exame fundamental, né, é a mamografia, que diminui a mortalidade pelo câncer de mama em 35%. Então, é o único exame capaz de diminuir potencialmente a mortalidade pelo câncer de mama, que deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos em todas as mulheres, mesmo aquelas que nunca tiveram filhos, mesmo as que amamentaram, que muitas vezes a paciente fala, doutora, mas amamentei, né? Como eu estou com essa doença? Então, o câncer de mama tem alguns fatores de risco. A gente não consegue fazer, infelizmente, a prevenção primária, que seria evitar completamente que a paciente venha a ter a doença, e sim a prevenção secundária, que é a mamografia, para detectar precocemente essas lesões, né? Que são lesões que podem ser vistas com milímetros ou até mesmo microcalcificações na mamografia, que são lesões intraductais normalmente, que são cânceres ainda não invasores. E sabe-se hoje que essas lesões, tumores detectados com menos de 2 centímetros, têm uma chance de cura de 90% a 95% para o câncer de mama. Então, o exame primordial é esse e agora é amparado por lei, né? Todas as pacientes têm o direito, por lei, de fazer a sua mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. Tem as particularidades das pacientes que têm uma história familiar positiva, principalmente de primeiro grau, né? Mãe, irmã, ou até aquela senhora um pouco mais velha, dos seus 50 anos, 50 e poucos anos, que já tem uma filha com diagnóstico de câncer de mama, principalmente aqueles tumores detectados antes dos 50 anos, nos familiares. Então, essas mulheres têm que ser avaliadas de preferência pelo mastologista semestralmente para fazer o exame clínico com um profissional capacitado e iniciar a sua mamografia antes, né? Normalmente, a gente inicia 5 a 10 anos antes da idade que o familiar foi acometido. Por exemplo, se a mulher foi acometida com 45 anos, com 35 anos já se começa a mamografia da paciente em questão. Uma das observações mais frequentes no autoexame da mama é a expressão de um pequeno volume de leite. Tecnicamente, eu sei que isso chama galactorreia, né? Isso é uma coisa que nós podemos tranquilizar a paciente que tem esse tipo de episódio ou devemos preocupá-la? Então, sempre que a paciente tem alguma descarga mamilar ou papilar, como a gente chama, a gente tem que avaliar em que momento que isso ocorre, de preferência, né? Se é uma descarga espontânea ou se é uma descarga provocada. Às vezes, até mesmo pelo estímulo sexual mais vigoroso, ou aquela paciente que no autoexame espreme os mamilos, né? Faz uma compressão exagerada, pode acabar machucando os ductos, né, que estão ali atrás e provocando até mesmo uma produção de leite. A gente sabe que a sucção do bebê é um dos principais fatores que fazem com que, né, o leite desça mais vigoroso da mulher que está amamentando. Então, a gente sempre tem que descartar, saber se a descarga é múltipla, ou seja, são vários ductos, se é só de um lado, se é dos dois lados, se é bilateral. Então, a gente já pode... Qual paciente que a gente pode deixar mais tranquila? Aquela paciente que tem a descarga mamilar à expressão, que é bilateral e que é uma descarga mais amarronzada ou esverdeada, que está mais associada com depósitos ali de secreções nos ductos. Sempre que a gente tem uma descarga mamilar, mesmo que a mamografia foi há pouco tempo, que está com exames ok em dia, deve-se procurar um mastologista para repetir, para reavaliar, para fazer, quem sabe, uma nova mamografia, uma ecografia das mamas, porque às vezes tem uma dilatação dos ductos ali na região retroareolar, provocando uma ectasia, um acúmulo de líquido, e acaba tendo uma descarga por esse motivo. A grande maioria das descargas são benignas, mas o caso de ser descarga sanguínea ou um líquido bem claro, a gente sempre tem que descartar um tumor de mama. Resumindo, eu acho que é mais para tranquilizar do que para preocupar. Que bom, né? Que bom. Eu lembro que a estatística gaúcha, da mulher gaúcha, a estatística da incidência de câncer de mama no Rio Grande do Sul era diferente do resto do país, ou seja, maior. E continua sendo assim? Continua. Na verdade, o Rio Grande do Sul ele é o segundo estado em maior incidência do câncer de mama, só perde para o Rio de Janeiro, que tem 94 casos em 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul, 81 para cada 100 mil mulheres. E São Paulo seria o terceiro lugar, que tem 71 casos. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei exatamente o número, mas se eu não me falha a memória, é 110 casos para cada 1.000 mulheres. Então, continua sendo o estado, infelizmente, né, recordista aí nos casos de câncer de mama. Então, cuidados redobrados.
vejam o quanto é interessante e qual é a capacidade da doutora de nos esclarecer, né? De nos trazer com uma linguagem bastante acessível, uma quantidade de informações de tamanha importância. Mas, no momento, temos que fazer um breve intervalo e já retornamos.